e entender um pouco mais o que pensa Renan Santos, MBL, cara, montou o seu próprio partido e tá rodando o país, conhecendo um pouco mais do país de perto e vai bater esse papo com a gente. Renan, satisfação ter você aqui no programa, tudo bem? Tudo maravilhoso, bom dia a todos, uma honra estar aqui com vocês, vai ser um prazer trocar ideia. Vamos falar aí, como foi que se fundou Missão? Eu lembro que Marina Silva, ela disputou a presidência da República, teve 20 milhões de votos, tentou fundar um partido e naquele momento não conseguiu. Você fundou o seu partido. Inclusive, o Marçal lá, o nome dele é Pablo Marçal, pagou o Kim? Pagou nada. Pagou nada? Aquilo lá é porque um... ele disse que não dava pra não fundar ia o partido. conseguir, Não ia conseguir. eu lembro disso. É porque todo mundo acha muito difícil e mas nós fomos muito organizados, né? Você tem que compensar a dificuldade com inteligência, trabalho e dedicação, é só isso. E a gente utilizou muita inteligência no processo, inteligência através de tecnologia. A gente criou um aplicativo para coleta de assinaturas, a gente entendeu onde estavam as perdas, onde colocar os coletores para trabalhar, como motivar os coletores, um modelo de premiação para aquele que coletar melhor. Então a gente trabalhou com inteligência no processo. A Marina Silva, se tivesse tentado fazer o partido dela na legislação atual, que é a que a gente passou, ela não teria conseguido. A maior parte dos partidos não teriam conseguido. Os que se formaram aí nos últimos 15 anos. Porque a legislação atual é muito mais difícil. São apenas 2 anos que você tem que fazer, além da validação no cartório, uma pré-validação. É bem, bem difícil. E a gente conseguiu entender a regra, estudou bastante, testou, até ter um modelo que a gente pudesse utilizar e deu certo. E a partir de agora, o partido já está no país inteiro? Sim. Você já conseguiu formar os seus diretórios? Sim. Porque você vai precisar. Sim. O que nós fizemos foi o seguinte. Quando a gente foi coletar, a gente partia de uma base que é o Movimento Brasil Livre, o MBL, Sim. que já tinha abrangência nacional. Então, o processo de coleta, de levar as fichas no cartório, tudo isso ajudou a gente a se estruturar nos estados para fazer o partido acontecer. A gente botou como meta. A lei eleitoral manda que você consiga um mínimo de 1% dos eleitores em 9 estados. Eu falei, vamos fazer nos 27. Porque fazendo nós vamos treinar a montagem do diretório, treinar a política nos estados. E foi o que aconteceu. A gente acabou se obrigando a cumprir mais do que a meta, e ao fazer isso a gente montou os times que depois começariam a compor os diretórios provisórios agora. Muito bem. O que você pretende fazer com a economia do país? Eu percebo que você fala muito de Milei. Você quer utilizar o modo Milei de governar, né, no modelo economia? Quer fazer o que Milei fez na Argentina? Você pretende fazer isso? Em muitos tem medida do que valia o dinheiro. Se é no mercado num dia, no dia seguinte os preços mudaram completamente. E a Argentina estava assim. Então o Milei começou a tomar medidas que, vamos dizer, recuassem essa trajetória de caos. E em grande medida ele conseguiu. Agora ele tem que retomar o crescimento econômico e reduzir a pobreza grande que ele legou. Ele pegou uma Argentina que estava muito pobre. Então ele está agora no processo da virada. O Brasil precisa disso? Também precisa disso. O Brasil também precisa disso. A trajetória, existe uma coisa chamada trajetória da relação dívida-PIB. Ou seja, você tem o PIB e a dívida. O PIB é tudo que o brasileiro produz. E a dívida é a proporção do PIB que se tornou dívida por conta dos gastos do Estado. Hoje já passou de 80%. E ela vai ultrapassar 90%, 100%. E tem nações que até têm, vamos dizer, uma dívida maior do que o PIB. Isso acontece. Só que a trajetória dela está controlada. A do Brasil está completamente descontrolada. Ou seja, a nossa dívida está estourando. A gente é como se fosse uma pessoa que se endividou no banco, com a agiota, está acumulando parcela, não está pagando, os juros está estourando. Então a nossa situação é desesperadora. É esperado que em 2 anos o Brasil não consiga pagar boa parte dos seus gastos primários, que são gastos obrigatórios. E muito porque ele não vai conseguir rolar a dívida da maneira como está. Então a gente vai ter que fazer uma série de reformas fiscais na área da despesa, cortar a despesa de maneira bem clara, para que a gente possa baixar juros, para que a gente possa daqui 2, 3 anos diminuir impostos, as alíquotas. E aí a gente ter esse impacto econômico positivo da entrada de dólares e com uma agenda de competitividade começar a fazer o Brasil crescer. O povo brasileiro entende economia? Você falou de economia, você falou de dívida, tem coisa. Se o cara tá comprando o que comer, se o cara tá botando aí a gasolina na moto dele, ele tá tomando a cervejinha no final de semana, a economia tá boa. Pode estar lascada. Se vai fazendo isso, tá boa. Pois é por isso que o Lula ele vendeu na eleição que ele iria oferecer uma picanha e uma cerveja. Na cabeça do Lula, se você falar pra pessoa que ela vai viver de maneira medíocre, consumindo de maneira medíocre, mas tendo um pequeno prazer, tipo, vou comer um churrasquinho no fim do dia,
tá, ok, acho que eu vou engambelar e vou enrolar as pessoas. E não dá para viver assim. A renda per capita no Brasil, ela é baixa, ela ficou praticamente estagnada. O que é renda per capita para as pessoas entenderem? É basicamente o PIB do país, a renda gerada pelo país, dividido pelo número de habitantes. Nós somos muito pobres, muito pobres. As pessoas não têm ideia de quanto o Brasil é pobre. O Brasil é pobre que a maior parte dos países do mundo. Ele é muito pobre. E não apenas pobre, ele é pobre e a produtividade dele, ou seja, a quantidade de dinheiro que o nosso trabalho gera por hora, ele está estagnado há praticamente 40 anos. E isto é assustador, porque o mundo vem ultrapassando o Brasil. O Brasil, ele ficou para trás. E aí essas discussões do tipo, para eu ser feliz basta eu, sei lá, botar uma gasolina no tanque da moto, tomar uma cervejinha, isso é muito pouco. Uma nação que cresce, as pessoas vão ter que fazer mais do que isso. As pessoas vão ter que produzir mais, vão ter que gerar mais riqueza, trabalhar mais, e o trabalho que elas fazem vai gerar mais recursos. Você está rodando o país inteiro e você está vendo de perto a realidade do país. Exatamente, você está certíssimo. A população tá preparada para esse país que você pensa, esse que você idealiza? Eu vou te falar a verdade, a população quer o país que eu idealizo, mas ela não entendeu o que precisa ser feito ainda. E é o que eu estou tentando explicar. As pessoas querem consumir mais, todo mundo quer comprar um iPhone, todo mundo quer comprar um carro. Quem é de classe média quer comprar um apartamento. Todo mundo quer isso. Mas as pessoas vão precisar entender que para elas terem o que elas querem, elas vão ter que ter um país diferente. A pessoa repetir os mesmos erros o tempo todo esperando um resultado diferente é louca. Sim. Então não dá para, com a legislação, com os marcos regulatórios econômicos atuais, a gente achar que a vida nossa vai melhorar. Não vai. A gente optou por um caminho muito errado. E sabe quem falou isso? Tem um texto, um artigo muito importante do Xi Jinping, que é hoje o líder lá na China, e ele falou o seguinte, olha, nós não podemos adotar o modelo dos países da América do Sul como o Brasil. Lá deram direitos aos montes, aumentaram os gastos sociais aos montes e não focaram em aumento do trabalho. Eles ficaram pobres. Nós vamos aumentar o trabalho e a produtividade, nós vamos ficar ricos. Xi Jinping, chinês comunista, tá? Falou isso. O Lula adora admirar ele. Vê se o Lula segue o que ele fala. O Xi Jinping fez a China enriquecer, o trabalhador chinês hoje ter mais dinheiro que o trabalhador brasileiro, na base do trabalho bruto. As pessoas trabalharam, aumentou a produtividade, houve pesquisa, chegada de empresas, a China está se desenvolvendo. A gente ficou para trás. Então não adianta, eu quero trabalhar menos e eu quero comprar um iPhone. Você não vai conseguir. Hoje vai ter a discussão e provavelmente vai passar o fim da escala 6x1. Pois bem, a pessoa que está ouvindo aqui achando que, não, eu vou trabalhar menos e eu vou comprar mais coisas. É mentira, cara, você vai viver pior. Eu estou avisando isso para as pessoas, só que as pessoas querem se iludir. O brasileiro adora uma mentira adoçada, que engane ele. Com o fim da escala 6x1, então, fica mais distante o iPhone, seria isso? Muito mais distante. Muito mais distante. A gente está esperando só para o PIB industrial brasileiro uma queda anual de 1,2%. Só para o PIB industrial. Serviços, uma queda anual de 0,7%. E comércio, 0,9% de queda. A gente está falando para as empresas pequenas uma demissão considerável ao longo dos próximos meses. E a gente está falando uma queda na média salarial ao longo dos próximos 2 anos. Porque, naturalmente, você precisa contratar mais pessoas para você fazer a mesma coisa que era feito. Isso se a empresa resistir. Vai ter ainda uma pressão inflacionária, especialmente sobre os alimentos. É esperado uma pressão inflacionária nos alimentos na casa dos 5,7%. Gastos nos municípios, que já estão meio que quebrados, dado que eles contratam terceirizados, as terceirizadas vão ter que mudar o regime de contratação, vão estourar. Então, o governo só está fazendo um populismo, ele está mentindo para as pessoas. E se tivéssemos, aí eu vou colocar aqui, se o Brasil tivesse na posição que a Suécia tá, na posição que o Japão tá, nossa produtividade está lá no alto, ou seja, nós produzimos por hora muito dinheiro. Podemos discutir que certos setores vai ter vamos dizer, uma limitação de hora. Beleza, porque a produtividade é muito alta. Não é o caso. Não é o caso. Então, assim, o brasileiro, ele tá achando que vai ficar rico trabalhando menos. Não vai. A direita bolsonarista apresenta hoje uma proposta de 4x3. E aí? Molecagem. É molecagem. Assim, Medo, né? É medo e molecagem. Sabe o que é molecagem? Eles estão querendo fazer assim, vocês agora jogaram pra 5x2 o limite, então vou ser mais populista que vocês, vou jogar pra 4x3. Porque, sabendo que se não for aprovado, Lula ganha direto? Eu acho que é tão pouco, não sei, eu não acho que o Lula ganha por causa disso, mas eu acho que tem um percentual grande. Tem um percentual de cooptação de votos, mas eu acho que as pessoas vão sentir efeitos negativos dessa medida rápido. É que é esperado uma transição de 1 ano, né? Mas você vai ter que ter investimento já. Investimento especialmente na área industrial. Gringo que estava trazendo emprego
Ó, vou investir, vou montar uma planta industrial aqui, o custo do Brasil que já está alto, ele aumenta, ele não faz esse investimento. Então você vai começar a ter ainda mais fuga de investimento por conta disso. Só que os bolsonaristas foram fazer um meme. Aí eu vou trollar, sabe aquela trollada de eu vou trollar. Então faz o seguinte, se é 4x3, não, é 3x4 ainda, para ficar mais, para esculachar o projeto. E aí obrigar vamos dizer, o governo a falar, não, eu não posso fazer 4x3, tem que fazer 5x2. Eu acho que os bolsonaristas, eles estão só sendo malandros e eles têm que entrar numa disputa e falar, não. O que o governo está fazendo agora é populismo. Vamos fazer uma reforma das leis trabalhistas? Vamos fazer igual a maior parte dos países sérios fazem, que é pagar por hora? Vamos vender a hora de trabalho e as pessoas negociam as horas de trabalho? Vamos fazer igual outras nações fazem? Vamos discutir assim, por que países sérios estão crescendo mais do que a gente e aumentando a produtividade e não seguem o nosso regime? Veja, nós brasileiros, né, gostamos de olhar. Eu vi, assim, essa discussão. Tava aquela Erika Hilton lá no Congresso. Eu acho que vocês têm que ver novos modelos, trabalhar 4x3, não sei o que. Beleza. Aí ela foi se comparar com a Inglaterra. O Brasil não tem condição de se comparar com a Inglaterra. O Brasil está lá atrás em termos de tecnologia, em termos de produtividade. O Brasil tem que se comparar com o Vietnã, com a Índia, com a China. E lá, as pessoas, hoje, o trabalhador desses países é mais qualificado que o nosso trabalhador e ele trabalha mais. Ele é mais qualificado e trabalha mais. Ele ganha mais do que a gente por hora e trabalha mais horas do que a gente. Felipe, o que eu estou observando, você defende que o brasileiro venda a hora de trabalho, como nos Estados Unidos. Seria Exato. Faça a venda da hora de trabalho e consiga montar suas escalas. Aí você pode pegar uma empresa e vai virar e falar assim, ó, eu vou comprar as horas todas que você queira trabalhar por mês aqui comigo, tá? Que é o que o cara faz. Então eu faço um contrato de trabalho específico com ele. Ah, não, vou falar, um jovem. O jovem vai começar o primeiro trabalho dele, ele vai numa lanchonete. Ó, eu posso trabalhar de segunda e quinta, que terça e quarta eu tenho que fazer um trabalho de marcenaria com meu pai. Ah, segunda e quinta? Beleza, quais horas? Tá, combina a hora, já fecha. A contratação e a demissão da pessoa são muito rápidas, você consegue arrumar emprego nos Estados Unidos muito rápido. Todo imigrante brasileiro, quando vai pra lá, fala, olha, pra eu arrumar um trampo, é assim. Você vai numa lanchonete, você vai num McDonald's, você vai num Burger King, você já começa a arrumar rápido. Vou trabalhar de piscineiro, é rápido. Você consegue, por quê? Porque não tem toda essa barreira de entrada. As leis são muito simples. Nem sequer existe justiça trabalhista lá. Lá, você tem um contrato de trabalho, o empregador não pagou, você processa ele na vara civil, na hora você recebe. Na hora. Você executa uma dívida contra o cara rapidinho. Então, aqui não, é tudo muito demorado, é tudo muito enrolado. É por isso que as pessoas vão embora do Brasil morar nesses países, não o contrário. Não é o americano, eu quero as leis do Brasil, ninguém quer. Você acabaria com a justiça trabalhista? Com certeza. Eu acabaria com a justiça trabalhista e o valor que a gente gasta por ano, que são 24 bilhões, eu faria em corte de impostos na folha, para sobrar mais dinheiro para o trabalhador. Então o trabalhador não precisaria pagar todos aqueles impostos na folha. Ele não precisa da justiça trabalhista. As ações, como são ações entre privados, elas podem ir para a justiça civil, numa boa. E com o valor que você economizou, bora, vamos cortar imposto e sobra dinheiro na bolsa das pessoas. Eu vi que você tem feito algumas críticas em relação ao pé de meia, ao Vale Gás. E você está rodando, você está andando, você está vendo de perto. A grande maioria das famílias brasileiras, especialmente no Nordeste brasileiro, depende dessas transferências de renda. Programas sociais. Como é que você vai acabar com isso sem gerar aí um caos no Nordeste especialmente? Vamos lá, vamos uma a uma. Pé de meia. Por que eu tenho que pagar para a pessoa cumprir uma obrigação dela? Por que um aluno, para ir para a escola, tem que receber dinheiro? Isso não tem nenhum sentido. O aluno não tem nenhum compromisso em melhoria das notas dele. O professor está extenuado na sala de aula. Cada hora uma invenção nova. Agora misturar aluno típico com atípico em sala de aula. O professor perdeu a autoridade, não consegue repetir o aluno de ano. O que o aluno faz? Vai para a sala e ainda ganha uma grana. Isso é um absurdo. Sabe por quê? Porque a gente sempre esquece, né? A gente tá sempre olhando do lado. Não, a pessoa vai perder o pé de meia dela, vai perder um vale gás. Tá aí a pessoa que tá pagando. E o motoboy que trabalha aqui em Ilhéus ou que trabalha lá em São Paulo, que paga um imposto ferrado de alto, seja na gasolina que ele coloca na moto dele, seja no produto que ele compra, para sustentar a outra pessoa que não tá trabalhando. Você tem que escolher lado na vida. Eu tô no lado do trabalhador, de quem tá ralando, do pequeno empresário. Não dá pra gente ficar criando um país que é inoperante, com uma massa de pessoas que não tá trabalhando e achar normal. E achar, não, isso aqui é o normal. Não, as pessoas têm que ralar. E o governo tem que trabalhar para ajudar e as prefeituras têm que trabalhar para ajudar. Não dá para ficar num país de gente improdutiva.
E esse é um problema aqui do Nordeste muito grande. Eu vou ter que botar o dedo na ferida. 40% dos domicílios estão no Bolsa Família no Nordeste. Falaram quando surgiu o programa, não, esse programa é um programa temporário. Tô vendo temporário. Já é 50%? Já é 60%? E nenhuma preocupação dos governos estaduais em aumentar a renda das pessoas através do trabalho. Não, nenhuma preocupação. É só, quero repasse do Fundo de Participação dos Estados, quero repasse da Fundação dos Municípios. Governo federal manda um dinheiro para Bolsa Família. Aí tá fácil. Só que alguém tá pagando essa conta. Esse alguém são as pessoas de classe média no Brasil. E essas pessoas estão aqui, estão na tampa, não estão aguentando viver. É um país que está colapsando. Então o foco do governo federal não tem que ficar em dar coisa para comprar o voto da pessoa depois. O foco do governo federal tem que ser de maneira muito simples. Aumentar a atividade produtiva no país. Quem recebe Bolsa Família agora, que está te ouvindo, você acha que decide voto por você? Muito sim. Muito sim. Porque eu quero que essa pessoa comece a trabalhar. Então, assim, o meu recado, assim, se você tem uma mãe de família de 60 anos que não está bem de saúde ou mora num lugar muito isolado, eu não quero que ela perca o Bolsa Família dela. Eu quero que ela tenha o Bolsa Família dela, que ela tem que sobreviver. E o Bolsa Família não custa caro se ele tivesse esse fundo. Agora, jovem de 30 anos, homem ou mulher, saudável, que fica coçando o saco, vai lá, pega o dinheiro dele lá no CRAS, o dela lá no CRAS, faz um bico aqui, um bico ali, conta com o Bolsa Família como um complemento de renda. Tá errado. Tá errado. Tem que trabalhar. E o prefeito da cidade dele e o governador que não diminui o número de pessoas no Bolsa Família estão errados. Qual é a função do Estado? É fazer com que a atividade econômica aconteça. E nós temos que ajudar. Vou dar um exemplo. Aqui no sul da Bahia, o governo federal e o governo estadual trabalham incessantemente para acabar com o trabalho do agricultor. É invasão disso, é demarcação daquilo, é indígena do não sei o quê. Que isso? Então, quando você tem uma atividade econômica, você luta para que ela não aconteça. Eu quero que tenha atividade econômica. Cidades que tem muitas pessoas no Bolsa Família, o que o governo federal tem que fazer? Promover, junto com o governo, com a prefeitura municipal, frentes de trabalho. Você está no Bolsa Família, meu irmão, você tem 25 anos, está no Bolsa Família. Tá tranquilo. Vai fazer o seguinte, em vez de Bolsa Família, você vai vir aqui trabalhar 4 vezes por semana que seja. Vamos recapear todas as vias de acesso à cidade. Vamos arrumar a infraestrutura. Vamos fazer agora uma frente de trabalho para pegar um rio que assoreou aqui do lado. Não quer? Então vai perder o Bolsa Família. Esse tem que ser o papo. A gente tem que começar a colocar as pessoas em ritmo de trabalho. As pessoas não podem ficar paradas. Porque para uma pessoa ficar parada, tem alguém trabalhando em dobro e ficando mais pobre. Você não quer que tem gente que fique parada, mas você defende, e aí eu vou mudar para a questão da segurança pública aqui rapidinho, a prisão perpétua. O cara fica preso o tempo todo lá, por que não escraviza esse cara, coloca esse cara para trabalhar para o Estado? Eu não acho que ele tem que ser escravizado, porque eu não acredito em conceito de escravidão. Eu acho que um cara que está preso por cometer muitos crimes, ele tem que trabalhar e ele, antes de tudo, ele tem que restituir valores às dívidas dele. Se ele matou um pai de família, eu acho que o trabalho dele na cadeia, em grande medida, é para restituir a dívida e não para reduzir anos de pena. Ele tem que trabalhar porque sim. E isso ajuda, inclusive, a qualificá-lo profissionalmente para quando um dia ele retorne às ruas. Eu defendo isso. Mas ele não vai retornar. É o cara que mata a mulher, o cara que... Não, é que hoje não tem prisão. Não, mas se tivesse, não retornaria. Não, se tivesse prisão perpétua, não. É que não há, infelizmente, prisão perpétua nem pena de morte. Porque eu acho que uma pessoa que comete, por exemplo, um latrocínio torpe, diga. Não, desculpe, esse assunto é bastante polêmico e eu vou entrar num assunto que tem a ver com isso, tem a ver com o que o senhor falou mais cedo a respeito da pobreza. A gente vive num país de uma desigualdade social, desigualdade financeira muito grande. E aí eu queria saber a sua opinião em relação a isso, porque o senhor fala do trabalho, que as pessoas têm que trabalhar mais e a gente vive num país que muitos ganham muito mais e outros ganham muito pouco. E aí a gente eu quero que o senhor avalie o valor, por exemplo, do salário mínimo, o que o senhor acha do valor do salário mínimo. Eu quero que o senhor fale também sobre essa questão, o senhor defende a prisão perpétua e a pena de morte. Só que a gente sabe que a gente vive numa justiça, num sistema prisional que é falho muitas vezes e que quem acaba indo, muitos são os pobres e pretos que acabam sendo presos injustamente. A gente vê isso acontecer. Imagine se uma pessoa dessa, ela é assassinada, ela morre ou ela fica lá, é condenada a uma prisão perpétua, pela desigualdade que a gente vive hoje no país. Aí eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Como é que poderia modificar isso para que não acontecesse isso? Vamos lá. Crimes hediondos que são incontroversos. Crime hediondo incontroverso.
uma pessoa mata 2 crianças no meio da rua e você tem imagens, a autoria dela é incontroversa. Isso vai para um júri e essa pessoa é passível de uma pena de morte. Um crime incontroverso. Crimes incontroversos. Não há discussão sobre a autoria. Certo. A discussão ele vai morrer ou não? Porque quando não há mais discussão sobre a autoria, ou seja, aquele crime hediondo aconteceu, aí nós já partimos apenas para 12 meter. Qual o tamanho da pena desse cara? Aí a pena de morte ela entra na mesa como uma possibilidade. Crimes controversos, especialmente na questão da autoria, não. Então, outras nações já lidaram com isso dessa maneira. Eu acho que isso não é problemático para discussão. A desigualdade social é o principal gerador do crime? Não. Não é. O principal gerador do crime é a impunidade. Você tem nações quase tão desiguais ou tão desiguais quanto o Brasil que não apresentam as mesmas taxas de homicídio e de roubo e furto como o Brasil. A Índia é extremamente desigual e não apresenta. O Brasil, você tem um problema que é a certeza da impunidade. A certeza da impunidade faz com que a pessoa cometa o crime. E aqui as penas são baixas e a chance de você ser pego é baixa também. Aí as pessoas cometem crimes porque elas sabem que nada acontece e elas têm um ganho muito alto. Um bandido, né, um malandro, se ele rouba 3 celulares no mês, se ele rouba uma moto no mês, ele faz uma grana. Ele faz uma grana melhor do que um trabalhador. Então o cálculo dele é esse. Se o cara tá vendendo uma droga, roubou um celular, roubou 2 celulares, faz a graninha dele no mês. Esse é o cálculo que essas pessoas fazem. E sabe que não tem risco. Eu tenho que diminuir o lucro dele e aumentar muito o risco dele. Tem que saber, nossa, para eu fazer essa atividade delituosa vai dar ruim. Por que você defende o modelo de combate ao crime organizado que o presidente Bukele implantou em El Salvador? Porque funciona. Se não funcionasse... Mas pro Brasil daria certo, sim? Daria pro mundo inteiro, porque não é que ele inventou isso, né? O que o Bukele fez foi basicamente implementar lei e ordem e impor um regime de exceção para membros de facções criminosas. E aí ele destruiu as facções, prendeu os caras e impôs lei e ordem às ruas, acabou com o crime violento em El Salvador. E agora as pessoas estão felizes em El Salvador, ele tem 90% de aprovação. Eu acho que, assim, não deveria ser sequer polêmico. Eu acho que qualquer nação séria faz isso. Sabe por quê? Eu vejo pessoas de esquerda, é um absurdo. É um absurdo. A China faz igualzinho. A China faz igualzinho. Vai ser um criminoso violento na Indonésia. Vai no Vietnã, por falar um lugar comunista. Vai fazer crime violento no Vietnã. Você toma uma bala na cabeça. É ainda mais rígido que em El Salvador. E são nações comunistas. Eu gosto de El Salvador no enfrentamento ao crime, como eu gosto da China, como eu gosto do Japão. Tem que ter pena dura. Aqui no Brasil... Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e deixe o seu like. Esse apoio faz toda a diferença para continuarmos trazendo mais conteúdos. Te vejo no próximo vídeo.